Olá, gente. Espero que vocês estejam prontos. Eu vou falar um pouco sobre a história, né, a lore do Long, o dragão branco, o último dragão branco. Bom, gente, eu já vou falar para vocês, esse vídeo vai ser grande. Então, aproveitem aí, tá? Eu vou ler um pouco da própria lore dele, mas eu também vou dar aqui umas pautas minhas, porque a história dele, ela é bem... não é poética, mas ela é meio conturbada. Então, pegue sua água, aproveite, vamos lá. Nas montanhas mais distantes daquele longínquo mundo, existia um senhor. Estava passando por ali na floresta e encontra um bebezinho, a qual ele acolhe e começa a criar como sua criança, como seu filho, seu netinho. Aos poucos a criança vai crescendo e vai se descobrindo aos poucos que se tratava de uma criança dragão. E esse evento, por própria natureza, vem a ocorrer a cada 1000 anos e por aí vai. Já que essa antiga raça, a raça dos dragões, que por um tempo governava o mundo, passou a sumir. Ela sumiu completamente do mapa e todo mundo passou a esquecer. É bem difícil você encontrar um dragão de verdade, mas esta criança, a Long, ele era um dragão. Ele começou, foi descoberto isso através de seus chifres, que quando criança começou a nascer esses pequenos chifrezinhos, e esse avô que criou ele disse que ele não precisava ser igual a todo mundo e que podia crescer, né, ter seus chifres. Com o passar do tempo, a criança, o Long, ele foi crescendo com seu avô e tal, até chegar a um certo momento em que é contado na história que aconteceu um acidente, um extermínio, para falar a verdade, aonde esse avô dele foi morto e ele fala parentes em geral, mas não tem nenhum detalhe dizendo sobre esses parentes, só tem o avô dele. Mas enfim, o Long, ele fica meio traumatizado com isso, mas ele usa desse evento para amadurecer na vida. Após 10 anos, né, ele acaba fazendo uma reflexão, que é tipo, as montanhas ao longe estavam apenas começando a ficar verde. Agora o vento cortante buscava novamente os últimos vestígios de vida na natureza selvagem. O ano estava chegando ao fim. Ele vai fazendo umas comparações depois a essa sobre essa montanha a uns locais que nós já conhecemos, que é Chang'an, Navênia e a Grande Muralha, que é o penúltimo local em que ele vai antes de se estabelecer nos pântanos enevoados. É basicamente a comparação que ele faz, né? O que ele faz é o seguinte: o ar frio do extremo norte varreu a região. Conforme soprava pelo mar, grandes navios de Navênia voltavam para casa após a última tempestade do ano. Em Chang'an, os canais estavam abalroados de embarcações que ostentavam bandeiras de festivais em tons de vermelho. Uma névoa fria que cobria o litoral de Topum, mas as pequenas ilhas, embora distantes, ainda podiam ser identificadas pelo olhar aguçado do garoto, no caso Long. Na Grande Muralha, os primeiros flocos caíam sobre os faróis, cobrindo-os com uma camada de neve tão branca quanto os fios de cabelo guerreiro que limpava as lâminas. A oeste de Alazava, ele alcançou um cume nevado de uma montanha. Esse oeste de Alazar ainda não tem confirmado, mas provavelmente ele faz parte da Grande Muralha. Enfim, dando continuidade, esse incidente que aconteceu, dos pais dele terem morrido,
Passa esse tempo, ele faz essa comparação, isso aí foram 10 anos. Só para deixar claro. Aí é quando ele é emboscado pelo que a história chama de caçadores, que na verdade são, como é que são de uma forma resumida, o pessoas que faziam enxergo, né? Para quem jogou Elden Ring vai entender o que é enxergo, né? Vai entender. Mas basicamente eram pessoas, em muitas aspas, né? Que caçavam criaturas parecidas com dragões. Eles tinham armas enormes e, no caso, essa pessoa específica que foi emboscar o Long, foi matar ele, ela tinha um anzol enorme projetada para pegar uma criatura. Nessa daí que ele foi caçado por esse cara e foi emboscado, ele vai confrontar esse cara para sobreviver. O caçador, ele ri muito de uma forma bizarra, assustadora. É dito na lore dele, oficial, que era um som bizarro, ofegante, como se o ar escapasse da garganta dele. Ou seja, ele tinha um riso macabro. O caçador o tempo todo aí provoca o Long, né, o nosso herói, e fica atacando ele com esse anzol mega bizarro, né? Porque é uma maracutaia assim muito assustadora mesmo. Mas o tempo todo o Long ele vai atacando, se defendendo e mostrando quem é que manda, que ele não é qualquer um. Vai mostrando que ele não é qualquer um na parada, qualquer ele não é qualquer um, né? Ele só chega falando, ó, botando respeito ali pro cara respeitar ele. Ele usa as armas dele, principalmente a espada de fogo, que é a arma favorita dele, que ele mais praticou durante a vida dele, é isso que ele fala, para acabar totalmente com o cara, e o cara é massacrado, ele vira pó, praticamente, ele vira pó mesmo, pó. Disso daí, o Long ele sai totalmente ferido, acabado, totalmente acabado mesmo, sem qualquer coisa. Ele só desmaia depois disso, né? Ele desmaia, aí depois ele vai acordar e já vai dar um pulo aí no tempo, né? Que vai falar sobre ele tá numa região que é a Grande Muralha, é a Grande Muralha, pelo que dá para entender. E lá ele encontra um garoto. Ele fala garoto de cabelos vermelhos. Garoto furioso com cabelos vermelhos, para ser mais exato. Mas esse garoto com cabelos vermelhos, ele claramente é o irmão do Shoen. Pela descrição que ele dá, é o irmão do Shoen. Mas, enfim, né? Nada confirmado, mas é o irmão do Shoen. Ele encontra com o irmão do Shoen, ou melhor, com um garoto de cabelos ruivos, rebelde, perante uma chuva assim, horrorosa. Tava caindo um temporal lá. E aí ele se encontra com esse cara e eles começam a ir na porradaria e tal. Sai tirando soco, sai briga de espada de um lado pro outro. E no final eles acabam caindo rindo. Eles estão tudo quebrado, machucado e ficam rindo um da cara do outro. É praticamente isso. E é só uma cena muito engraçada. Pra concluir que, tipo, o Long, ele ainda é um jovenzinho, né? Porque ele não é um adulto, ele é um adolescente. Mas, assim, a vida fez ele se tornar um adulto, mas ainda é um adolescente que sai na porradaria com os outros. Porque sim. Ai, vai entender. O Long, por sinal, ele carrega uma arma chamada Shun, que, pelo que eu vi, é praticamente uma alcarina. É a nossa famosa alcarina, pra quem já... Pra todo mundo que já ouviu falar de Zelda sabe da alcarina, né? Não precisa nem explicações. Ele carrega uma espécie de alcarina que é um símbolo da família dele, aparentemente. É a única coisa que sobrou da família, que é, de novo, só tinha o velho, mas do nada surgiu mais gente, que a gente não sabe de onde vieram.
Mas enfim. Esse instrumento ele toca toda vez que ele tá triste ou que ele tá em um momento solitário. Ele toca como fosse um sinal para deixar uma mensagem para seus ancestrais. E por aí vai. O Long ele sai caminhando por aí sem rumo, né? Como já dito várias vezes, né? Já que o cara passou em Narvênia, né? Vocês sabem de Narvênia porque ele esteve lá. Passou em Narvênia, passou em Shangguan, passou no tal de Monte Topu, que também não se sabe ao certo o que que é, mas eu chutaria que é onde tem a Academia de Jinsha, onde a gente encontra o Fuse e o Mose e os outros pessoal de lá. E claro que eu acho, né? Uma teoria, não tenho certeza porque, de novo, complicado. Mas enfim, ele passa por todos esses locais e tal, até chegar numa floresta lá, num pântano. O pântano é nevoado. Ele chega no pântano nevoado, que ele chama de Cidade nas Nuvens. É, Cidade das Nuvens. Lá ele vai se encontrar com nossa belíssima querida Yara. De uma forma até interessante, assim, para pensar, né? Porque ele tá lá de boa, aí do nada ele vê ali no matinho, olha, puxa ali um matinho e ele encontra a Yara. A Yara já, Yara, é Yara mesmo. Putz. Ah, ela fala, tipo, ela começa a falar com ele e tal. Uma coisa de apelidos. Ela basicamente começa falando assim: ninguém se chama pelo próprio nome aqui, todo mundo se chama pelo apelido, tirando o Lord Cyrus. Aí ele pergunta por quê, e aí, por curiosidade, o apelido do Cyrus é Cobra nos Pântanos Enevoados, por alguma razão. O apelido dele é Cobra. Vai entender. Mas o apelido do Long, obviamente, eles se auto-apelida de Dragão Branco. E a Corsa, o apelido da Corsa, né, da nossa Yara, é Corsinha. É, basicamente é essa a entrada dele, né, nos Pântanos Nevoados. Que aí depois disso ele vai tomar um banho e vai passar a morar lá. Ele vai fazer a residência dele e pronto. Vai morar lá, vai ficar lá e é isso. É isso que acontece. Literalmente. Literalmente mesmo. No final da lore dele, vai ter uma fala que é o seguinte: este é o pântano do óbvio. Forasteiros não são bem-vindos. Não sei muito bem aonde. O que isso quer dizer, né? O que essa fala quer dizer, mas vai entender. Olha, a história dele é uma história profunda, assim, se parar pra pensar. Porque o cara é o último dragão. E nas falas dele, desde o início do jogo até o final, ele fala. É, ele fala a seguinte fala: o dragão sobrevoa o abismo e não descansará até que todos saibam seu nome. Ele fala isso o tempo todo. É. A fala dele é sempre relacionada a isso, sobre dragões. Principalmente questionando quando alguém fala do tipo: ai, dragão é aquele que protege um castelo de não sei o que lá. Claro, não tem nenhum personagem que fala isso. Ao menos ainda, né? Mas ele pega ele, tipo, como se fosse uma resposta de alguém. Que ele desse pra alguém que falasse uma coisa dessa. Aí ele responde: quem é que interpretou os contos do meu povo como contos fantasiosos? É. E quando ele usa o ultimate dele, no caso, ele fala: não preciso mais desse poder quando você desativa a ult. E depois disso, eu não lembro direito, gente. Mas ele não fala. Ele fala uma coisa quando ele puxa a ultimate dele. Não sei, não estou me lembrando bem se ele fala o poder testemunho, o poder do dragão.
É uma coisa assim, tá, gente? Desculpa, peço perdão pela falta de informação aí, tá? Mas é isso. Ele. Ele tem 1,76 m, pra quem quiser, né? Ele sabe magia, né? Feitiçaria. E aqui eu vou falar mais falar dele, né? Que, assim, são meio soltas, mas que estão relacionadas ao fato de ele querer que todo mundo saiba da existência dos dragões, né? No caso. Que o pessoal esqueceu completamente os dragões. Ah, por falar em dragão, antes de eu falar dele, ele tem um relacionamento meio sus com o Eclipse Letal, o Don Juan. Ele, por alguma razão, se dá bem com esse herói. Sendo que todos na lore, sendo que todos em questão de lore, são meio... Como é que a gente diz? Eles não gostam tanto assim, mas eles obedecem o Eclipse porque tem que obedecer. Porque é ele que manda na parada ali. Se não obedecer, ele vai transformar o pessoal em Gamor. Que aí vocês só vão entender isso daí quando escutarem a voz do meu herói preferido, Gamor, tá? Então bora lá, bora para as falas. O dragão sobrevoa o abismo e não descansará até que todos saibam o seu nome. Alguns creem no céu e no inferno, mas para mim, só a vida e a morte. Minhas lâminas destruirão o antigo regime. Me escondi por conta do meu passado, mas retornei movido pela minha ambição para desafiar meus antecessores com minhas lâminas. Com as minhas lâminas, expurgarei todo o sofrimento deste mundo. Quem interpretou as lendas do meu clã como contos sobre deuses imortais? Segundo as lendas, a grande árvore seria o covil do dragão. É lá onde jaz a minha ambição. Eu era jovem, não ligava para a segurança. Não me faltava teimosia e sede por glória. Por que eu teria medo da chuva ou do vento? Na verdade, eu adoro tempestades. Dragões como eu nascem com ossos fortes. E mesmo que eles se quebrem, nós não nos curvamos. Eu vim dos prados e ascenderei aos céus. Quem estará ao meu lado? Meu avô, um velho imortal de cabelos grisalhos. Nós ascendemos e nós decaímos. E das feridas mais dolorosas, eu reerguerei tudo. Fiz uma promessa. Não importa quanto tempo passe, do jeito que estavam as coisas quando você se foi, estarão quando você voltar. Todos estão destinados a viver momentos, mas para nós, a vida é infinita. Sinto olharem para mim aguardando por uma oportunidade de dilacerarem a minha carne. Com o vento assobiando entre minhas escamas, eu vou em direção ao além. Como esquecer? Trate como um sonho. Como sobreviver? Trate como aprendizado. Não há lugar para os derrotados. O mundo pode ser muito cruel. Volte para casa. Se quiser me acompanhar, saiba disso. As ondas serão turbulentas. Você pode ser forte, mas enquanto eu respirar, você não vencerá. Posso morrer 1000 mortes. Não terei arrependimentos. O cair da neve te lembrará do passado e de mim. Me subestimar seria um erro. Eu já enfrentei inúmeros adversários da sua espécie. Que minhas lâminas conduzam as chamas! Fogo divino! Todo mal será subjugado! Fogo estelar! Você não é páreo para as minhas chamas. Que minhas lâminas conduzam a água! Sinta a correnteza! Rio, atenda ao meu chamado! Que as águas levem todo o mal! Sinta as ondas de todos os mares! Que as minhas lâminas conduzam o vento! Ventos cortantes! Ciclone, atenda ao meu comando! O vento divino em minhas mãos!
direção às nuvens! Pronto para alçar voo e ascender aos céus! Se eleve, ó divino dragão! Os céus são o domínio de um dragão. Minhas lâminas expurgarão tudo! O verdadeiro dragão chegou! Não preciso mais deste poder. Já fui perfurado por inúmeras lâminas. Ainda assim não me arrependo de nada. Sigo firme em meu caminho. 1000 anos se passaram num piscar de olhos. Mas os mortais ainda contam nossas histórias em forma de lendas. Se não conseguirem me achar, olhem para cima, pois provavelmente já estarei voando. Não hesite em arriscar sua vida pelo que você acredita. Isso é tudo o que eu tenho a ensinar. Às vezes eu ainda me pego admirando o sol como uma mera criança. A água aqui é fria e límpida, perfeita para lavar minhas escamas. Eu posso ser jovem, mas ninguém enfrenta um dragão e sai com vida. Enquanto houver predadores como eu, seres malignos não passarão. Tremam, mortais! A vida tem muitos caminhos, e embora nem todos sejam fáceis, eu espero seguir o meu próprio. Todos conhecem o meu nome. Não tenha medo, eu também já fui assim. As tempestades sempre vêm antes de estarmos prontos. O nosso dia virá. Você já fez um ótimo trabalho. Vá, você está livre agora. Eu darei minha vida pela chance de mudar as coisas. Um pouco melhor. Não tenho medo da morte, muito menos de alguns ossos quebrados. Eu posso me acostumar com isso. Às vezes as coisas não saem como planejado. Não há necessidade de culpar ninguém. Então, gente, essas são as falas do Long. Cada uma delas são relacionadas ou ao como o Long pensa ou sobre relação ao que ele quer fazer, né? No caso, tornar a raça dos dragões de volta às alturas, né? De voltar a ser conhecido e tal. Além de ele ter um jeito bem descontraído de ser, apesar de ele mandar umas muito bem dadas na cara do inimigo, né? Do tipo, tu acha que tu vai sair vivo só porque eu sou um dragão novinho, mano? Não vai. Não vai, eu sou jovem, mas eu ainda sou um dragão. Não me subestime. Além de ele também ser bastante altruísta, né? Ele tem bastante falas altruístas, aonde ele pega e fala do tipo, não, tá tudo bem, beleza, ó. Tu já fez o bastante. Não, parabéns, bom trabalho. Ele é um cara bacana, no fim das contas. Mas, enfim, gente, é isso. Esse é o herói, essa é a história do herói, junto com as falas dele. Eu espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Bye, bye. Não esquece de deixar seu like, hein? Não esquece de deixar o seu like, a sua inscrição. Seguir a gente no Instagram. Lucy Dragons _Stars. E o nosso TikTok. Lucy ou Pudim, hein? Não esquece, gente. É isso. Até a próxima. Me acostumar com Tchau, isso. tchau.